Mostra pra vocês aqui o carro aqui agora ficou assim, ó. Tá fechada. Você lembra do vídeo, né, galera, que eu mostrei ontem, né? Esse que é o parte 2 aqui, no Stories, né? Aí, ó, banco, ó, com banco. Pra poder você ver aqui agora. Pô, agora, galera, o carro, por dentro que ficou show de bola, galera. Show de bola mesmo por dentro, galera. Show de bola aí, ó. Aí, ó. Como ficou parecendo Brasília. Muito legal. Aí, ó. O banco, ó. Aí, ó. Aí, ó. Escolhi minhas coisas aí. Minhas coisas aqui. Painel. Já mostrei. E tá, ó. Tá tudo a mesma coisa aqui. A marcha, freio de mão, porta-luvas, painel. Esse aqui é de Pneu Uno. Então, é isso aí, né, galera? É isso aí. Olha. Aí, ó. Beleza? Então, esses caras no sininho aí.